Fala galerinha, tô aí mais uma vez aqui no canal Dica de Persuasão e Comunicação para vocês. Hoje eu vou falar sobre o behaviorismo, a psicologia comportamental, e vou falar também sobre John Watson, que é considerado um dos pioneiros da psicologia comportamental, que ele deu início ao conhecimento. Quando ela ficou conhecida, foi essa pessoa que deu o pontapé inicial. Foi John Watson, e tudo tem um pontapé inicial, né? Igual quando inventaram os carros, vamos colocar assim, Carl Benz, que na época os carros eram assim, aqueles carros, primeiro carro a combustão, carro com 3 rodas, um carro que não tinha tanta evolução. Aí depois ele evoluiu, começou a evoluir mais um pouquinho, vem R. Ford e fez carros melhores e mais avançados, e hoje cada vez mais foi evoluindo. Então aí esse cara é John Watson, e ele é considerado aí também uma das pedras, um dos pilares do behaviorismo, da psicologia comportamental também. E você que quer aprender a usar essas técnicas, a aplicar isso, você acompanhe aqui os vídeos, você segue, e você certamente vai ter tudo isso disponibilizado aqui até então de forma gratuita para você. É só ter o interesse, a boa vontade e assistir o vídeo e querer um pouquinho de conhecimento, e nós vamos crescer junto nessa jornada. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho de John Watson. Bom, John Watson aí fica famoso pelo experimento com o pequeno bebê Alfred em 1919, onde ele pega um bebê que inicialmente ele não tinha medo de ratos, e ele resolve instalar um medo de ratos no bebê Alfred. E o experimento dele começa assim, ó: o bebê Alfred pega o rato, tá tudo bem, não tem medo nenhum, quando de repente o Watson começa a bater, fazer barulho com a panela, pá, e o bebê começa a chorar e começa a associar aquele barulho, começa a associar aquele medo com o medo que ele tem do rato. Então, vamos lá, só para você entender o lado teórico: barulho, estímulo incondicionado, né? Medo, resposta condicionada. O estímulo incondicionado, porque automaticamente o barulho faz com que a criança sinta medo. Então, a um estímulo incondicionado tem uma resposta incondicionada. E rato é o estímulo neutro, algo que não, digamos assim, não cheira nem fede para o bebê Alfred. Ele não tinha medo no início, então estímulo neutro. Então ficou repetindo estímulo condicionado, barulho da panela, ficou repetindo ali resposta incondicionada, o medo do bebê e o estímulo neutro, né? Até que o estímulo neutro se transformou, de tanto repetir o barulho, um estímulo condicionado. Então, a isso o Watson chamava de fobia instalada por condicionamento. Hoje em dia, é claro, esses métodos são proibidos para se fazer essa experiência. Já na época resultou em bastante polêmica, porém, se o Watson não tivesse usado esse método, não tivesse usado esse treinamento, nós não teríamos essa base dentro do comportamentalismo, como antes já havia sido feitos estudos com essa mesma metodologia, com essa mesma mentalidade, só que tinha sido feito com animais, que foi o que Pavlov fez, o mesmo estudo que o Watson fez, só que com animais. Ele serviu de base também para o Watson, para o condicionamento clássico que nós estamos falando aqui. Então, dado o conceito, é só aplicar. Eu quero falar para vocês aqui de forma prática, para que você aprenda e tire proveito assistindo os meus vídeos e possa levar isso para você. Então, ó, fica aí a dica, é só você usar a sua criatividade. Estímulo incondicionado, resposta incondicionada. Resposta incondicionada, você pega e emparelha o estímulo neutro. O estímulo neutro fica associado à resposta incondicionada. Tá difícil ainda. Facilita mais um pouquinho para mim, JP. Ainda não estou conseguindo entender. Você pega
um estímulo, você gera uma coisa boa, que gere um sentimento bom, que gere algo positivo e emparelha com algo que é neutro. Ou vice-versa, você pode também, dependendo do seu objetivo, instalar algo negativo também, associar algo negativo. Um estímulo, você vai gerar um sentimento negativo e vai emparelhar algo neutro e vai repetir isso consecutivamente, algumas vezes, 7, 8, e esse estímulo vai ser reforçado pela repetição e você vai conseguir um bom resultado. Então você vê muito isso aí em propaganda de televisão, você vê muito isso em novela, né? Você vê muito isso no dia a dia, você vê muito isso quando você vê aí um comercial. Já tem essa base, você pega uma pessoa, determinada pessoa famosa e coloca ela usando aquele produto, ela está gerando uma associação. Ainda mais a pessoa que ela já tem uma determinada admiração, um determinado sentimento pelaquela pessoa e vê aquele produto, também funciona de alguma forma. Então é o que na programação neurolinguística também é chamado de âncoras. Então a base é essa. Dado o conceito, é só aplicar. Dado o conceito, é só aplicar. Então o que você precisa para você ter um bom convencimento, para você ter uma boa colocação, uma boa argumentação, para você ter um bom diálogo, você precisa ter uma boa lógica, você precisa ter uma boa emoção, gerar uma boa vibe, gerar um bom sentimento, ter uma ética. Então se você junta tudo isso, você coloca uma emoção positiva e você associa dentro daquele seu conteúdo, que tem um conteúdo inteligente, é um conteúdo racional, e você ainda fortalece isso, associando a coisas boas, a emoções positivas, a sua chance de decolar com o seu conteúdo, de decolar com aquilo que você está fazendo, é muito maior. Mas claro que isso é só uma ponta do iceberg e nós temos mais. E eu acredito que você vai querer muito mais, porque nós nem começamos a tratar do lado cognitivo ainda, nem começamos a tratar do lado dos pensamentos, e já estamos tratando diretamente do comportamento, que já está muito legal. Mas vai ficar mais legal ainda depois. E se você quer conhecer mais, se você quer saber mais sobre dica de comunicação e persuasão, você veio no lugar certo. Não deixe de se inscrever, não deixe de seguir, não deixe de ativar o sininho e vamos comigo embarcar